7 horas 30 minutos em todo o território nacional. Cá estamos nós de regresso para a última parte do nosso Expresso da Manhã e já nos encontramos em estúdio com Omar Dinomar para fazer então análise dos fatos que marcaram o fim de semana. Cremilda, a primazia de cumprimentar o Omar Dino é sua. Muito bom dia, Omar Dino. Muito bom dia, Cremilda. Bom dia, caro telespectador. Exato, vamos seguir aqui com algumas notas, não é, que vão merecer destaque e especial atenção nesta nossa análise, que é a questão da entrada de cerca de 104 homens tanzanianos na província de Cabo Delgado. De facto, durante o final de semana, nós ficamos a saber, a partir de diferentes órgãos de comunicação, sobre a entrada de 104 homens que pretendiam invadir a província de Cabo Delgado. Nós sabemos qual é a situação que está a ocorrer. E são homens armados? São homens armados, que se diga, porque de facto esta situação é preocupante numa altura em que o governo moçambicano luta para estancar este mal, esta atrocidade, esta situação de violação de direitos humanos que está a ocorrer na província de Cabo Delgado. Já não bastavam os supostos jihadistas, não é? De facto. Do Estado Islâmico. Estado Islâmico, quem diga, mas esta situação é mesmo preocupante, uma vez que a Tanzânia O Al-Shabaab. é um país irmão e tem essas situações que estamos a enfrentar e quando assistimos a esta tentativa de invasão ou de fortificação destas forças que estão a atrocidar os nossos irmãos em Cabo Delgado, preocupa-nos bastante. Exato. Mas, doutora Omar Dino, esta descoberta das riquezas, das vastas riquezas, principalmente a norte do país, em particular em Cabo Delgado, será que não nos põe a risco de passarmos, se calhar, por uma Líbia daqui a alguns anos? Nós esperamos que não. Porque este é um segundo grupo que nós estamos Exato. a conhecer a fazer-se em Cabo Delgado e armado. Mas também era importante saber do Omar Dino se considera que é por causa destes recursos nossos que eles estão aqui a penetrar ou a tentar penetrar para Moçambique. Bem, no que concerne à questão de conflitos através de recursos minerais, isto é evidente, segundo alguns estudos mesmo em todo o mundo, provam que, principalmente no continente africano, em todos os países onde surgem riquezas, onde há este boom de recursos naturais, há sempre conflitos. Nós estamos a acompanhar o caso de Congo, temos a questão da Ruanda, de Somália, por aí em diante. E mesmo até em Angola, em que alguns refugiados, as pessoas que estavam lá a tentar tanto buscar diamantes, ouro, já estão a ser repatriados de regresso ao seu país. Esta é uma situação mesmo preocupante, chocante. Muitas das vezes isso, alguns teóricos avançam que é uma tentativa de manipulação, porque se nós vamos avaliar o caso do Congo, por exemplo, não há pagamento de impostos a partir das supostas multinacionais, mas são linhas que podemos abordar em outros fóruns. O que importa é perceber que é importante que as pessoas residentes nesses locais, que os governos que lideram estes países possam ser governos que esclareçam, que expliquem que o benefício da exploração daqueles recursos é mesmo para o crescimento do país e não incitar-se à juventude. Também são jovens que são usados para poderem fazer essas atrocidades. Nós acompanhamos como é que está a ser a situação real da Líbia, em que o Estado está todo descontrolado, mas nós não acreditamos Que possamos chegar a este nível. A este nível, pelo esforço que o nosso governo está a fazer mesmo, mediante as forças de defesa e segurança, estão a fazer de tudo para colocar a situação em ordem. E o triste é assistirmos que homens de um país vizinho pretendem fortificar. Isso deverá merecer uma especial atenção por parte das nossas forças na zona norte do país? Sim, isto está a merecer uma preocupação. Lembrar que há uns meses atrás o próprio governo moçambicano fez uma aliança ou assinou um memorando com alguns países vizinhos experientes no combate destas matérias. Então, e isto trouxe resultado mesmo ontem domingo, o governo
governo tanzaniano, a polícia tanzaniana conseguiu capturar, que se diga, segundo as últimas informações que nos chegam, 104 homens. 104 homens conseguiram ser capturados e vão passar para o julgamento lá a nível da Tanzânia. Então isto é mesmo através, a partir destes acordos, a partir desta elaboração conjunta entre as duas forças existentes, seja da Tanzânia, seja de Moçambique. Mas, doutor Omardino, há uma questão aqui que fica, não é? Se já foi confirmado se realmente eram apenas 104 homens ou haviam mais que, se calhar, até podem ter conseguido atravessar a fronteira? Nós esperamos que não, mas as informações que nos chegam de facto que eram 104 homens, mas podemos levantar aqui questões de possibilidades de serem mais que 104 e que entrem para fortificar este grupo que até então ainda não tem nenhuma nomenclatura e crie aquele pânico todo que nós estamos a acompanhar, aqueles atos desumanos que estamos a acompanhar a nível da província de Cabo Delgado desde o início, desde o ano passado, desde outubro do ano passado. E que não fortifiquem esses grupos, porque se existem diferenças, se existem preocupações dentro das comunidades, acreditamos nós que o melhor modo de resolver os problemas, mesmo a partir do diálogo, ou seja, deve existir uma ação comunicativa entre as partes envolvidas, seja o governo, seja as comunidades, sejam as organizações que trabalham em prol do esclarecimento de como funcionam esses processos das multinacionais, contando que todas as multinacionais, quando agem numa determinada comunidade, eles têm aquele pacote que se chama responsabilidade social, em que constroem escolas, hospitais, melhoram em suma a vida da comunidade. Com certeza, porque nós sabemos que a riqueza deve-se fazer sentir primeiro na comunidade onde tudo está a acontecer. Se a exploração é lá, então é lá onde a comunidade deve começar a sentir este desenvolvimento, esta mudança. Não deveria ser motivo de desavença, não é? De estarmos a ver a comunidade a perder casas, não é? Como vimos há algum tempo, casas foram queimadas, 100 e tal casas, pessoas a entrarem armadas para o país para causar desordem. Deveria ser o contrário, porque afinal, riqueza e prosperidade não é para fazer com que a população retroceda no seu estado já de pobreza que nós conhecemos. De facto, isto é importante, porque estes recursos são nossos, a ideia mesmo, a sua natureza é trazer o desenvolvimento para o país, são recursos muito esperados por todos nós, que melhorem o índice de desenvolvimento humano de todo moçambicano, tomando em conta a nossa realidade Moçambique. E quando acontecem fatos desta natureza, preocupam. Em vez do foco ser o desenvolvimento, o foco surge em lutar para trazer segurança, para trazer proteção àqueles investimentos para a população vigente naquelas comunidades. Então, isto, como dizia a colega cá, é mesmo nesta perspectiva de que a riqueza é prosperidade, que devemos olhar para o desenvolvimento, não para os problemas que estão a ser criados no intuito de desestabilizar o Estado, desacreditar o Estado, mas sim de juntos, enquanto países vizinhos, trabalharem conjuntamente para matar ou acabar com este mal. Muito bem. Os homens armados tanzanianos não conseguiram entrar em Moçambique, mas mesmo aqui dentro do nosso país foram detidos supostos guerrilheiros da Renamo. Vamos então avançar para o nosso segundo tema. O que é que gostava de comentar relativamente a esta detenção de supostos, de falsos guerrilheiros da Renamo, Omardino? Sim, o que aconteceu, de fato, foi uma situação preocupante, tomando em conta que a Renamo, os homens ditos da Renamo já estão numa fase de enquadramento, de integração dentro do próprio processo. Mas nos últimos dias nós acompanhamos que supostamente três falsos homens guerrilheiros da Renamo aterrorizavam as pessoas, passageiros, assaltavam caminhões a nível da Estrada Nacional número 1.
e foram detidos pela polícia, uma coordenação da polícia de Manica e Sofala, acabou detendo esses falsos homens que criaram pânico. Na interrogação, percebeu-se que aquele ato começou logo a partir das declarações pós-eleição, porque pensava-se que ia se voltar, segundo esses homens, pensava-se que ia se voltar aquele terror que se viveu em 2016, até 2015, 2016, de estagnação da circulação a nível da N1 e começaram a aterrorizar passageiros, a aterrorizar empresas de transporte que usam a N1 como um local de circulação e durante este período, estamos a dizer, desde que aconteceu aquela declaração até ao final de semana, esses homens fizeram vários assaltos em diferentes viaturas, pilharam bens de pessoas, mas a polícia acabou colocando mão neles e já estão a responder em sede judicial. Portanto, uma questão extremamente vergonhosa, Stélio, porque queremos acreditar, é uma questão que foi levantada, não é? Chegamos aqui a questionar ao Mardino na semana passada se estas declarações poderiam sim trazer alguns resultados nada positivos e estamos aqui a ver homens, não é, que fizeram-se passar por guerrilheiros da Renamo para roubar bens da população. Até que ponto estas declarações podem influenciar de forma negativa nesta que é a convivência social? Bem, nós avançávamos aqui naquela edição que este tipo de declarações muitas das vezes tem diferentes interpretações. As pessoas, praticamente as pessoas oportunistas, usam-se deste tipo de declarações, deste tipo de cenários que está a viver agora, para poderem fazer das suas. Isto não começou ontem, não começou hoje, já vem há bastante tempo. Nós sabemos mesmo durante os períodos das guerras, da guerra civil, assim como daquele conflito político-militar que ocorreu há 2, 3 anos atrás, que existiram pessoas oportunistas que fizeram-se passar por forças armadas, assim como guerrilheiros, homens armados para beneficiar-se, para atormentarem pessoas. Então, nós avançávamos também que... Estão sempre atentas a esse tipo de pessoas, não é? Estão sempre atentas e factos desses vão continuar a acontecer, vão continuar a acontecer. É importante aqui que quem vela pela questão da proteção e segurança pública e do Estado esteja sempre atenta para poder fazer face a estas realidades, porque são pessoas, são cidadãos simples, comuns, que sofrem essas atrocidades. Ora, verificamos, foram quase 2 semanas, ou 10 dias, que estes homens passaram a pilhar os bens de pessoas. Não terá demorado as forças moçambicanas de agir perante esta situação? É complicado ficar-se 2 semanas com o terror nas nossas estradas e a polícia demorar, as forças moçambicanas demorarem a ter uma decisão ou uma captura? É isso, avaliando de facto a extensão das matas que existem principalmente isto acontecia na zona de Nhamapaza, que foi uma das zonas mais temidas durante o período do conflito político-militar, uma das zonas mais perigosas de circulação, eu digo por experiência própria, passei por lá algumas vezes, e isto, as pessoas ainda têm este hábito, ou seja, há diríamos, uma tendência de saber que sempre que existe eleições em Moçambique, pós-eleições há sempre confusão. Então, talvez estas pessoas esperavam que a coisa colidisse, que a coisa progredisse e daí aproveitavam das suas para poderem fazer o que estavam a fazer. São os homens considerados pelo Presidente da República os agitadores. Estes são os tais agitadores que tentam criar pânico, semear pânico nas populações. Sim, isto é preocupante, tomando em conta que mesmo
sendo uma semana, duas, é muito tempo. Mesmo que fosse um dia de pânico, é muito tempo. Então é importante que quem vela pela segurança e proteção do Estado esteja de facto sempre atento para poder limar, para poder eliminar este tipo de situações, porque de facto a população precisa de proteção, as pessoas perderam os bens, esperamos que se recuperem esses bens que foram pilhados destas pessoas. Vejamos então se o Partido Renamo terá alguma coisa a dizer relativamente a esta situação. Se for a comentar alguma coisa, Renamo, o que é que acha que a Renamo diria em relação a isto, ou com relação a isto? O primeiro ponto mesmo seria distanciar-se deste tipo de atos, tomando em conta que a Renamo está numa fase de integração, os seus homens estão numa fase de integração e não acredito eu que nenhum iria comprometer os benefícios que advêm desta integração com atos maléficos desta natureza. Então, é importante mesmo que estes homens, que o Partido Renamo se pronuncie, desmentindo, como a própria notícia também já avança, mas pode-se levantar possibilidades aqui de outros cenários, de existirem outros focos que talvez não estejam a chegar à comunicação social, não estejam a chegar a quem de direito para poder intervir nisso e distanciar-se. E caso existam esses focos, como é que podemos olhar para isso? Estaremos aqui a perceber que há problemas de gestão dos próprios homens, caso exista esse foco, ou o número de oportunistas talvez estenda-se em função dos interesses mesmo que essas pessoas têm. Exatamente. Agora, há uma situação também bastante pertinente. Esses homens criavam terror ali na zona de Nhamapaza, mas eles são provenientes de Sofala, de Manica, de onde é que eles eram, efetivamente? Em princípio, estes homens, segundo as informações, eles atuavam, a sede de toda a atuação era a zona de Nhamapaza, mas a extensão dos atos estendia-se principalmente nos corredores entre Manica e Sofala. E este tipo de situações, aconteceram durante dias, em todos esses locais. Mas a sede eram mesmo esses três homens que sequestravam, ameaçavam as pessoas que vinham em viaturas pessoais, em viaturas de transporte público, assim como em caminhões. Eles invadiam, atacavam com armas e beneficiavam-se daqueles recursos, daqueles bens que as pessoas traziam. Exato. Mardino, vamos agora fazer uma viagem ao nível internacional para falar relativamente a este assunto que tem dominado as semanas, os últimos dias, portanto, a nível internacional, que é a morte, o desaparecimento de Jamal Khashoggi, este jornalista árabe, que terá sido morto em Istambul, uma cidade turca. Qual é o comentário que faz relativamente a esta situação? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também já veio ao terreiro comentar sobre este cenário. Ele deixou ficar a sua opinião e considera mesmo que terá sido morto por forças, portanto, turcas. Bem, o que aconteceu é de lamentar esta situação, porque é mais uma perda para o jornalismo a nível internacional, para quem está conectado com diferentes redes. E o jornalista Jamal, ele deslocou-se ao consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, e lá, provavelmente, segundo alguns órgãos, eu pude acompanhar a notícia em diferentes órgãos, alguns avançam que sofreu um interrogatório e durante o interrogatório os ânimos levantaram-se e foi morto pelos serviços de segurança, de informação e segurança da Arábia Saudita, que se encontravam ali para interrogá-lo. Mas os outros órgãos avançam que não. Foi uma confusão existente e ela acabou, na briga que existiu, acabou sendo morto. O bom disto, do que aconteceu, não digo da morte, mas foi o fato do próprio governo saudita ter confirmado que Admitiu que Jamal Khashoggi está morto. Está morto e perdeu a vida no consulado durante esta versão que veio ser
vai ser credibilizada pelo presidente Trump. Agora, aqui o problema que se levanta é o facto de ser o seu próprio governo, que o elimina. Podemos levantar esta possibilidade, a RTP, me perdoe se estiver a passar publicidade, mas a RTP em particular, eles passaram uma reportagem dando os detalhes de todos, até inclusive as pessoas que possivelmente estejam envolvidas no assassinato do jornalista Jamal, que na altura ele se encontrava refugiado lá no... A pressão de Donald Trump para o esclarecimento deste caso terá, de certa forma, feito com que a Arábia Saudita admitisse mesmo a morte do jornalista? Sim, o presidente Trump ele exigiu que a Arábia Saudita confirmasse ou desse algum parecer face a esta situação. Com certeza. Agora, doutor, desculpa lhe cortar, é que eu queria perceber mesmo se esta não seria uma tentativa de uma perseguição à liberdade de imprensa ou à liberdade de expressão, porque este não é o primeiro caso que nós estamos a assistir ainda este mês. Tivemos sim o assassinato de uma jornalista, não é, por ter divulgado um escândalo. Não seria uma perseguição a esta classe? Isto de facto é uma situação de violação. E já tem barbas brancas. De liberdade de expressão, de liberdade de imprensa. Nós já acompanhamos esta situação dessa jornalista que avanças, e mesmo a própria organização Amnistia Internacional problematizou as declarações do governo saudita, ou seja, quer que se aprofunde, que se tragam as principais razões e que sejam responsabilizadas essas pessoas que violaram. Isto é uma autêntica situação de violação dos direitos humanos, de violação do exercício da liberdade de imprensa, de trazer a verdade. Nós sabemos que o jornalista é um ser, é um indivíduo comprometido com a verdade, com aquilo que acontece dentro da sua sociedade. E o jornalista Jamal, assim como a jornalista, se não me foge, búlgara, ela também estavam a trazer casos que mexiam, de fato, com algumas figuras dentro de seus estados e foram brutalmente assassinados. Que se diga que o jornalista Jamal foi executado. Exato. A questão da jornalista búlgara é normal na Bulgária, é um país do leste da Europa em que existe muita máfia. Isto é de realçar porque é um contexto de problemas que existem dentro do Estado que não permitem que pessoas que tenham um nível de jornalismo investigativo... Não seria uma forma de intimidar esta classe? É isto que podemos avançar, é intimidar, é romper, é não criar espaço para que surjam futuros seguidores da mesma forma de fazer o jornalismo. Isto acontece em muitos países do mundo, até Moçambique não foge também do caso. Então, este tipo de situações, penso eu, que precisam ser revistas por quem protege esta classe, o Comitê Internacional de Jornalismo, assim como a própria Amnistia Internacional, que já está a fazer alguma pressão para esses governos poderem esclarecer e responsabilizarem as pessoas envolvidas nessas situações que ferem o espírito de exercício da liberdade, o espírito de exercício do direito à informação que todo cidadão em qualquer canto do mundo tem, em função do nível do funcionamento dos próprios Estados. Exato. Últimas considerações, Omardino, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Bem, como últimas considerações, eu espero que tenhamos uma semana produtiva, uma semana que nos traga respostas para várias situações pessoais, coletivas, nacionais. Estamos numa semana em que a própria CNE confirmou que irá divulgar os resultados definitivos das eleições autárquicas e que, após a divulgação, o povo moçambicano continue a viver em paz, como o caracteriza, sem euforias, independente das situações que possam ocorrer, que se sigam os parâmetros legais para poder se reivindicar.
Muito obrigado, muito obrigado. E nós vamos nos comprometendo, sim, todos os dias a trazer só e somente a verdade aos nossos telespectadores, sim, porque é assim que nós vamos nos sentir, onde vamos carregar, sim, o sentimento de missão cumprida, porque é por isso que nós somos jornalistas, é por isso que somos comunicadores, não é, Stélio Piripo? Exatamente, é exatamente por isso, não nos vamos intimidar, vamos dar continuidade sempre ao nosso trabalho, trazendo informações para o povo moçambicano, que bem merece estar devidamente informado. E desta forma, então, que nós encerramos a presente edição do Expresso de Manhã. Foi de resto um prazer estar na sua companhia. Nós nos despedimos com promessa de voltar amanhã com muito mais notícias para todos os telespectadores.